Tá a fim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real, mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje estarei mostrando todos os meus desenhos de 2021. Todo ano eu vou fazer isso, tá galera? Os desenhos de 2022 eu ainda não vou mostrar porque em 2023 eu vou voltar aqui e vou mostrar novamente. Lembrando também que aqui no canal você encontra diversos vídeos assim, pra você que gosta, tá? Tem um aí que já bateu até 1 milhão de visualizações, que é um mostrando todos os desenhos do canal. É só você pesquisar Arte Rodrigues mostrando os desenhos. Aí na barra de busca que vai aparecer esse vídeo aí pra você. Tem uma capa maravilhosa. E aqui eu também mostro desenhos antes de ter canal, meus sketchbooks. Então tem diversos vídeos assim. E o intuito desse vídeo aqui não é apenas mostrar o meu desenho, me achar por isso, não. Não é mérito nenhum meu. É mostrar pra vocês que a persistência, a dedicação supera toda essa questão aí de dom, sabe? De talento. Pessoas que têm mais facilidade de fazer. Porque eu nunca tive nada disso não, galera. A única coisa que eu nasci com o dom foi de ensinar e de compartilhar as coisas. E eu tenho a arte como uma paixão assim que nasceu comigo. Então eu sempre fiz tudo pela arte, faço até hoje. Não é só porque eu nasci amando a arte que eu nasci com um dom de desenhar, tá bom? Desenhar rostinho e tudo mais, eu aprendi com o tempo. E não se esqueça de deixar aí nos comentários qual foi o desenho que você achou mais legal e qual desenho você gostaria que eu refizesse, para vocês observarem a minha evolução em um ano. Fechou? Então chega de delongas e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá família, eu espalhei todos aqui, né? Todos que eu acompanhei a linha do tempo lá no canal e me recordei. Pode acontecer de um ou outro passar batido, mas eu fui vídeo por vídeo e separando cada desenho vídeo por vídeo. Deu um baita trabalho, eu fiquei mais de 1 hora para separar tudo isso daqui, porque eu guardo em pastas diferentes, mas vamos lá. Começar pelo primeiro, com um desenho digital que eu fiz. Foi o primeiro desenho que eu fiz no ano de 2021, em janeiro. E foi um desenho que eu passei uma visão muito legal sobre tudo. E eu passei nesse ano de 2021 no final, né, uma outra visão também. Então eu recomendo que vocês assistam esse daqui e o último vídeo de 2021. Vai por mim, por favor, assista esses dois vídeos, galera. Todo vídeo que eu falar pra vocês assistirem aqui, eu tô falando de coração, tá? Pra vocês irem assistir. E todo vídeo que vocês quiserem ver separado também é só vocês colocarem, por exemplo, Desenhando Falcão Arte Rodrigues, colocar no buscar aí em cima no YouTube que vai aparecer esse vídeo aqui, tá? Não vou colocar nos cards porque os cards só permite 5 e como vocês podem observar aqui tem muito mais que 5 desenhos, tá bom? Então esse aqui foi o primeiro desenho de 2021 e agora o resto aqui eu não vou mostrar na sequência, eu só mostrei aquele ali na sequência porque aquele ali foi um digital, né? Então eu vou ajuntar todos aqui, vou ir mostrando, vou falar alguma coisa bem rápida sobre o desenho e já vou passar pro próximo, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Então esse daqui foi um desenho que eu peguei uma referência muito ruim, mas gostei demais da referência mesmo assim e consegui colocar bastante coisa do desenho. Passei várias dicas, principalmente desse óculos aqui, ó. Então, para você que deseja aprender a desenhar este tipo de efeito, corra lá para esse vídeo. Esse aqui foi um da Cruella. Eu tava gostando muito do resultado, até resolver querer arrumar alguns detalhes, principalmente essa parte aqui escura do rosto, e acabei cagando. Ficou um desenho muito encerado, então eu não gostei. Principalmente por ser um rosto muito pequeno, algo que eu não gosto de desenhar. Hoje em dia o que eu faria? Eu comprei uma folha, essa daqui é a Strathmore Bristol, aquela da capa amarela. O que eu faria? Pegaria a versão média que eu tenho todas as versões dela de tamanho. Então eu pegaria a média e desenharia neste tamanho aqui, ó. E vai ter desenhos que eu vou falar, coisas que eu errei, coisas que eu faria diferente. Esse daqui foi um dos desenhos que deu mais trabalho, eu acho, de 2021, pelo que eu tô me recordando agora, porque, como vocês podem perceber, né, é um desenho gigante. Se você colocar isso aqui numa 3, fica maior ainda do que numa 3, basicamente uma 2 aí cortada dos lados. Então deu muito trabalho de fazer esse desenho, muito repetitivo também, então eu não vi a hora de acabar, mas eu gostei demais do resultado, galera. Muito legal, né? Passei várias dicas aqui também. Agora eu vou mostrar uma sequência de desenhos aqui de uma maneira bem rápida. São desenhos que estão lá no meu curso, todos que você pode aprender a desenhar e a colorir em tempo real, tá? Não é narrado, é em tempo real. Eu vou fazendo a partezinha do desenho, explicando e passando milhares e milhares e milhares de dicas
em cima disso daqui. Lembrando que na data da gravação desse vídeo eu já gravei muito mais que 10 aulas, então eu tô gravando mais aulas ainda para acrescentar nesse curso que ainda não finalizou, ainda tem muita coisa que eu quero colocar nele e várias coisas para quem entrar depois no curso vai perder, principalmente a vitalidade. Então, para você que não deseja perder a vitalidade ainda do curso e ter esse curso aqui para sempre e aproveitar as atualizações todas que tiver aí ao decorrer da vida do Arte Rodrigues, aproveite essa oportunidade, ó. Tem o The Rock, tem o Harry Potter, tudo em tempo real lá, tá? O Luca, o Neymar, que todos foram feitos em 2021, por isso que eu tô mostrando. O Pantera Negra, eu ensinei tudo que vocês estão vendo aqui, ó. Um Pug, um Rottweiler, uma Arara, o Pikachu, entre milhares de tipos de cabelo, tá? Que eu nem coloquei a pasta aqui, porque senão ia refletir. E outras aulas também, de partes de rosto, efeito e etc, tá? Isso daqui foi só uma micro atualização que eu fiz lá no curso. E aqui está por vir, está ainda melhor. Então aproveite aí, ó, primeiro link na descrição. Aproveite a vitalidade e o preço que está isso aqui, ó, pro conteúdo que eu estou entregando lá. E você pode testar ele gratuitamente por 7 dias, tá bom? Voltando aqui, desenhei o personagem do Cyberpunk, tava no maior hype, né, na época desse desenho aqui, então eu decidi fazer. Esta referência foi uma referência desse tamanho, ó, que eu cortei, passei no Remini e consegui colocar muita coisa aqui. Uma coisa ou outra eu coloquei da minha cabeça, uma coisa ou outra eu consegui colocar ali observando a referência, e eu gostei demais. Hoje em dia eu farei esse fundo aqui, ó, 100% com esse equipamento. Esse equipamento salva, viu? Temos também um desenho do meu rostito, uma referência que não estava muito boa, mas eu consegui colocar muita coisinha legal. Hoje em dia eu tô evitando fazer esses tipos de referência, mas quando não tenho o que fazer, eu faço, assim como essa do meu rosto. Eu gostei demais. Fiz o Loki na época da série dele, amei esse desenho. Não gosto muito do personagem, mas o desenho eu gostei muito de ter feito, porque foi algo diferenciado, né? Fiz uma homenagem ao MC Kevin. Muitas pessoas falaram, ah, mas o rosto dele ficou gordo. Galera, eu não tenho culpa se na foto a pose que ele fez, o rosto dele ficou gordo. Eu não tenho culpa em relação a isso. Então, não fui eu que fiz o rosto dele gordo, e sim a pose que ele fez para a foto que deixou o rosto dele gordo. E eu gostei demais, passei várias dicas, principalmente a respeito de tatuagem. Ah, outro desenho lá da atualização também, ó, que eu fiz 100% em tempo real, né? Tem a aula do esboço dele e tem a aula 100% em tempo real. Galera, um aviso muito importante. Deu zebra na gravação desse vídeo, né? Eu já tinha gravado tudo, editado, subido pro YouTube. Quando eu fui assistir, mais da metade do vídeo aí deu um bug no programa de edição que eu uso, que há 5 anos nunca tinha acontecido. Não teve como consertar, porque eu excluí todos os arquivos originais, né? Antes de assistir. Ou seja, fica como dica, sempre assista antes de excluir qualquer arquivo dos vídeos que você upou pro canal, tá bom? Ou para qualquer outro lugar. Então eu estou vindo aqui fazer tudo de novo com algumas modificações. Alterei um pouquinho do balanço de branco, porque na edição eu vi que estava muito avermelhado, né? E também coloquei a base de corte para dar um contraste melhor, porque só que esse tom aqui, ó, fica meio estranho. Esse daqui seria o próximo desenho, ó, e aqui fica bem melhor para mostrar ele. Concorda? Então vamos lá. Esse Joker aqui foi uma experiência, a minha primeira experiência, na verdade, né, que eu tive com os lápis da Giotto Super Mina. Tem review no meu canal, tá? Todo lápis que você tiver na dúvida, você pode colocar, por exemplo, esse daqui, Giotto Super Mina Arte Rodrigues. Vai aparecer tudo que eu já fiz com o material. Então lá você vai ver versos e review separado do material e tirar todas as suas dúvidas. Eu amei demais esse trabalho. A textura da Giotto é algo que não tem nem o que falar, a textura que ela deixa no papel. Parece muito um lápis profissional, nem parece que é um lápis escolar, mas enfim, gostei demais. Próximo aqui foi um review que eu trouxe do lápis da Prismacolor, meu primeiro contato com o material. Gostei demais também, quis fazer algo bem mais rápido, porque eu ia trazer outra coisa também. E desse desenho pra cá eu fiz milhares e milhares de outros trabalhos com essa marca que eu adorei. Só não indico você desenhar apenas com ela, tá? Se você é de fora aí do Brasil, vá fundo, que aí você consegue repor aí os que acabar que nem água rapidinho e baratinho, porque aqui no Brasil é bem complicado. Esse daqui foi um versus que eu trouxe com os lápis
da Posca, né? Eu tava muito ansioso para testar esse material e resolvi desafiá-lo aí com o linha Eco da Faber, de sempre. Esse daqui é o da Faber, esse daqui é o da Posca. Dá pra perceber, né? Tá bem mais vivo. Não sei se aí vocês conseguem observar bastante, eu vou até dar uma aproximada. Não vai pegar o foco, porque eu não deixei no foco automático, para focar só aqui, ó. Mas enfim, galera, esse material é outro material também que eu não indico, tá? Você usar somente ele. É um material que eu nem costumo colocar quando eu vou pegar para fazer um desenho, sabe? Aqueles desenhos que eu faço, que eu não trago review de material nenhum e nem faço só com material escolar. Então, é um lápis que eu nem tô colocando. Preciso começar a colocar mais ele, porque ele é muito bom e eu pretendo voltar com esse quadro, tá? Caro versus barato. Esse foi um review que eu fiz do Giotto Supermina, mesmo lápis que eu desenhei o Joker, com o estilo novo. Deixa eu só verificar aqui qual é qual, para eu poder passar o respaldo aí para vocês. Mas eu acho que o Supermina é esse e o estilo novo é esse. Eu acho, precisa ver no vídeo aí. E soltei um baita desafio também para os meus alunos, para eles fazerem essa mesma referência aqui, que eu ia mostrar o desenho de todo mundo utilizando essa mesma referência aqui. E é outro quadro que eu vou começar a fazer talvez uma vez por mês no canal. Vou estipular um desenho, eles vão ter o mês inteiro para fazer o desenho. Os melhores, né, claro, vão aparecer no canal. Não dá pra me fazer de todo mundo, porque senão... Próximo é um versus que eu não curti tanto assim, depois que eu finalizei e tudo mais. Hoje em dia eu faria só a luva e o capacete, o fundo eu traria com aerógrafo, mas foi um review que eu tirei muitas dúvidas. Prismacolor versus o da linha Eco. Então eu não curti muito, mas deu pra tirar muita dúvida. É um versus que nem teve tanto acesso assim. Eu até achei que ia ter, né? Várias pessoas têm dúvida. Prismacolor ou Eco linha escolar? Faber-Castell, né? Linha escolar. E esse aqui foi um review meio doido, que eu trouxe o Prismacolor novamente versus Caran-d'Ache. Não vou me recordar qual... Ah, vou sim. Caran-d'Ache é esse aqui, ó. O Caran-d'Ache, ele tem uma textura encerada, mas ele... Se você não souber trabalhar direito com ele, ele deixa muito ponto branco. Já o Prisma tem a mesma textura encerada, mas você consegue esconder melhor os pontos brancos. Então, tá aí, ó. Um versus caro, rico versus caro, né? É algo que eu trouxe para diferenciar aí no canal. Foi muito legal esse vídeo aqui também. Videozinho do meu primeiro 1 milhão. Nunca imaginei que eu ia bater 1 milhão nesse vídeo aqui. Eu fiquei até... Não fiquei muito feliz por conta disso, tá? Eu sou assim, galera. Se eu faço uma coisa que eu tô com uma expectativa enorme ali para aquela coisa bombar e uma outra que eu fiz de qualquer jeito bomba, eu fico, meu, como isso? E foi o que aconteceu aqui, ó. O desenho... Fiz como todo trabalho que eu faço, coloco amor, carinho, tudo que eu aprendi, não faço nada de qualquer jeito, só que o vídeo, galera, eu não tava muito afim não, sabe? O áudio ficou um ó, não apareci, mas bateu 1 milhão. Engraçado, né? Versus que eu fiz do Faber linha escolar versus Faber policromo. Não sei qual que é qual aqui, mas eu curti demais o desenho, tá em tempo real lá no curso para quem quiser assistir. Esse foi um versus que eu tava louco para trazer. Nossa, como eu fiquei ansioso para trazer esse versus. Usei a referência do maravilhoso artista De Jong. Super recomendo, tá? Para você que gosta desse estilo aqui, ó. Super recomendo vocês conhecerem o trabalho dele. Hoje ele tá demais, galera. Quando eu conheci o primeiro trabalho dele, ele fazia um ou outro, não tava nesse nível absurdo que está hoje em dia. E essa referência que eu achei linda, mais bonita do que aquela do Laufman, do Mario pulando na tartaruga, minha opinião. E eu trouxe um versus do Faber-Castell da China versus o Faber-Castell daqui do Brasil, e é ao contrário. Faber-Castell da China, Faber-Castell do Brasil. Esse aqui foi um versus que eu trouxe dos tons de pele, né? Super Soft, Eco Multicolor e Tris. Tris é o último, Super Soft é o do meio, porque dá pra ver a cera branca que aqui se encontra. E o da Eco linha Multicolor é esse daqui. Super recomendo esse daqui, tá? Pra você que não quer ficar gastando com caixas de 60 e 72 cores. Então adquira esse e esse aqui para cabelo. Super recomendo. E super recomendo também, vou falar isso 1000 vezes aqui, mas super recomendo o vídeo. Com o vídeo vocês vão pegar muita coisa aqui. Esse foi o primeiro trabalho que eu conheci, né, do De Jong. Aí resolvi fazer também. Olha essa referência, galera. Linda demais, né? Até vou ajustar, porque na gravação que deu zebra aí, eu falei errado. Mas aqui eu testei os Super Soft, os lápis que contém o nome Soft, tá? Super Soft, Mega Soft e o Super Soft, que a Staedtler copiou a Faber no nome. Qual que é qual aqui eu não vou saber, só sei que esse é da Staedtler, certeza. Ah, então é assim, ó. Faber
Tris Stadler. Não recomendo esse lápis aqui, ó. Tem review dele separado aqui no canal. Caro e não presta. Aqui também tem um videozinho muito maneiro que eu trouxe em 2021, que foi desse trabalho aqui em que eu testei vários materiais aí da Art Tools. Tem mais um outro desenho que eu não sei onde ele se encontra, que é do Mario. Foi feito com o lápis aquarelável, tá? Mas aqui, ó, eu usei os graduados, as canetas nanquins descartáveis, que são essas daqui, ó. Aquela canetinha de contorno, sabe? Pra quem desenha anime. Os marcadores. Eu fiz o Mario, né? Com os lápis de cor aquarelável, que eu errei na escolha da referência. E fiz a junção de todos aqui, ó. Testei todos em um trabalho só. E o vídeo ficou muito legal, galera. E os materiais também eu achei sensacional. É a linha profissional da Tris, Art Tools, tá bom? Tá acabando, hein? Este aqui foi um quadro que geral começou a fazer, né? A galera do anime. Aí eu vim também com esse quadro com uma pegadinha um pouquinho só diferente. Eu não coloquei a versão mangá, e sim só anime e a realista. E trouxe com personagens que não fossem humanos. Essa era a minha pegada. Pretendo voltar também com esse quadro. Continuar, né? Que eu não parei. Eu só tô com outros projetos aqui. A atualização do curso tá me consumindo vários dias aí de ansiedade. Mas enfim, eu vou até fazer uma coisa nesta gravação que eu não fiz na outra, pra mostrar pra vocês o que aguarda. Vou mostrar bem rápido, tá? Mas eu vou mostrar depois desse desenho aí. Ó, esse daqui foi a versão, né, do personagem lá do Death Note. É Ryuki o nome dele, se eu não me engano. Tá vindo a lembrança aqui na mente. Eu não gostei tanto assim, mas eu gostei, porque foi uma pegada diferente. Eu consegui trazer com a mesma referência e tem essa pegada 3D, não humana, sabe? E agora eu vou mostrar pra vocês, somente quem assistiu o vídeo até aqui, não acabou o vídeo ainda, tá? Mas somente pra quem assistiu o vídeo até aqui, que eu tava louco pra trazer esse desenho no curso. É claro que ele vai vir pro canal também, mas vai vir em formato de speed. Mas essa daqui é uma aula que está por vir na atualização do curso. Ó, esse aqui é o meu antigo, esse aqui é da atualização, ó. Fiz totalmente diferente, testei várias coisas e para quem adquiriu o curso vai aprender a desenhar o Thanos aí 100% em tempo real, aprender a fazer todos esses detalhes, fechou? Continuando, esse daqui é outro desenho do quadro, né, que eu mostrei para vocês. Esse foi o primeiro, na verdade, gostei demais, usei a referência do Rafael Grassetti. Muito top as referências dele. Faria várias coisas aqui diferentes nesse freeze aqui, mas eu gostei do jeito que tá. A intenção aqui não foi fazer um desenho mirabolante, não. Foi só fazer isso, ó. Às vezes a intenção dos meus vídeos é só essa, galera. E esse aqui foi o penúltimo que eu fiz. Eu fiz um outro depois desse daqui, mas eu já fiz em 2022, então não caberia ele colocar ele aqui. Eu fiz em janeiro, foi o do Freeza. Aliás, bateu bastante visualização, eu fiquei muito feliz, nem imaginava. Mas esse daqui foi o que eu mais gostei, ó. Lindo demais esse desenho aqui, ó. Penso até em colocar em um quadro e colocar aqui no cenário. Mas achei lindo demais. Gostei muito desse trabalho aqui. Agora eu vou mostrar rapidinho pra vocês uns trabalhos aqui que eu fiz em A3 e A2 personalizados, né? Que eu corto e tudo mais. Eu não vou tirar do plástico, um ou outro vai estar fora do plástico aqui, porque senão vai ser muito ruim de eu colocar de volta, porque é um trampo colocar. Então vamos lá, aqui tem alguns, ó. Tem o do Carnificina que eu ensinei a fazer, tá? Essas coisinhas aqui, ó. Tutorial no canal, para quem quiser saber direitinho. Gostei demais desse trabalho. Fiz o do Love, outro personagem que eu adoro. Eu nunca assisti o anime, mas eu adoro o estilo dele, né? A forma que ele é desenhado e tudo mais. Eu gosto muito. Então resolvi fazer essa homenagem aqui. E comecei a fazer essa pegada, né? No canal. Fiz essa e fiz outra que eu vou mostrar para vocês. E pretendo fazer o outro para formar o triozinho. Fiz o review dos lápis da Brush Funner de 180 cores, se eu não me engano. Existe até o de 500, galera, mas esse daqui já é maravilhoso. Só estraguei na questão da folha. Eu deveria ter escolhido outro tipo de folha, porque ele não pegou muito bem. E algo que eu tô reparando aqui, galera, fica até como dica, é que ele precisa de um verniz, viu? Que não sei não, tá perdendo a cor. Precisa de verniz isso aqui. Baita desenho e tá desse jeito. Aqui tá uns trabalhos, para quem quiser ver esses trabalhos aqui e outros também, eu fiz um vídeo dessa pasta aqui separado, tá? É Tour pelos meus desenhos gigantes. Aí vocês observam aí mais separadinho. Mas ó, fiz em 2021, carinha do Free Fire. Nunca curti desenhar Free Fire, né? Mas sempre faço coisas do hype para ver se dá uma engajadinha no canal. Mas Free Fire no meu nunca deu certo. Esse aqui foi um trabalho que eu sempre vou amar.
Meu personagem favorito, né? Aqui tá o outro, ó. Vou virar aqui pra vocês. Eu tirei o outro da pasta porque eu tirei pra fazer a capa. Como eu falei, eu gravei o vídeo, tive que tirar um outro ali pra tirar a foto da capa e não coloquei de volta nada ainda, porque eu demorei mais de 1 hora pra tirar todos e agora eu vou demorar 2 pra colocar tudo de volta. Mas tá aí, ó. O outro é o Sanji, né? Se eu não me engano. Falta ele. Inclusive, nesse Sanji que eu fizer, eu vou pedir indicações pra fazer outros e vou voltar com tudo nesses formatos aqui, ó, que eu gostei muito de fazer. Fiz esse teste aqui com os lápis da Lyra Polycolor. Ou é Polycolor. Gostei muito também desse material e matei a minha vontade aí de fazer essa referência do personagem que eu amo. Eu gosto muito dele, tá, galera? Aqui eu fiz um Venom para combinar, né, na pasta apenas e aproveitar o hypezinho do filme, mas eu não curti muito essa referência não. Achei ela meio simples e tornou tudo simples também. Vídeo simples, não ficou legal, não curti. Aqui tá um review que eu fiz dos marcadores da Exart, é um marcador maravilhoso, ó, ele se encontra aqui na frente, no meu paredão. Super custo-benefício, tá? Super indico. O review ficou maravilhoso também. O desenho ficou bem legal, eu curti muito. Esse aqui foi um trabalho que eu fiz com os meus amigos. Foi uma mistura, né, de 2 personagens que a gente teria que ajuntar e fazer apenas um. Eu fiz do Homem-Aranha e o Matrix, os 2 filmes que estavam em alta. Hoje em dia eu faria muita coisa diferente aqui, muita ideia, né? Depois que eu fiz o vídeo e tudo mais, eu falei, meu Deus, quanta coisa eu errei. Mas desenho é assim, né? A gente faz agora, erra para no próximo melhorar. Mas o vídeo, galera, super recomendo. É aqueles vídeos super bem editados, tá? Que eu usei para fazer esse desenho aqui. E eu acho que acabou, né, de 2021. Esse aqui já é 2022, ó. Só no que vem eu vou mostrar. E o último, que é o trabalho que eu mais amei fazer de 2021, foi esse daqui, ó. Homem-Aranha com os tentáculos do Dr. Octopus. Eu amei demais fazer, galera, por conta do estilo, sabe? O estilo da referência, essa parada escura que eu gosto muito, pra quem não... Eu gosto muito de deixar tudo escuro, sabe? Então eu curti muito esse design da referência e falei, eu tenho que desenhar. Consegui fazer um desenho muito legal. Tudo desse desenho aqui eu passei como dica aqui no canal. Para você que desejar aprender, eu fiz basicamente em tempo real, tá? Tipo na cabecinha, nas partes vermelhas, eu fui pintando e explicando processo por processo. Então você consegue aprender muita coisa aqui. E eu só não tirei do quadro, porque esse quadro é aqueles quadros que tem borda. E como essa folha é A3 e o quadro é um pouquinho só maior que uma A3, eu não consegui, sabe? Deixar ele certinho, tive que colar esta folha aqui em uma A2 e colocar ela por trás. Tá uma gambiarra aqui pra ele ficar aqui, ó, sem cair, tá bom? Então só foi por isso que eu não tirei ele daqui, fechou? Então é isso aí, família. Acabei de... Olha o tanto de desenho. Olha o tanto de desenho. Tem muita coisa aqui, muita história aqui. E só para finalizar, gostaria de trazer algo relacionado a isso aqui para vocês. Que, às vezes, você aí que pensa, né, em trabalhar com isso daqui, viver do desenho e tudo mais, precisa colocar na tua cabeça que isso aqui leva tempo, galera. Eu demorei mais de 3 anos para começar a viver do desenho, tá bom? E em apenas 1 ano, eu fiz tudo isso que eu mostrei para vocês nesse vídeo em apenas 1 ano. E só não fiz mais por conta da atualização do curso, que exige muito tempo de gravação e edição, que leva muito mais tempo ainda, e fora os meus vídeos bem editados, que também leva mais de 1 semana para fazer. Então, eu poderia estar com muito mais desenhos aqui, mas só esses desenhos que eu mostrei para vocês já dá para perceber a quantidade de trabalho. E o que eu quero falar em relação a isso, né? Que você precisa ter bagagem, galera, você precisa ter história. Isso daqui é história que eu tô fazendo, ó. Essa quantidade de trabalho aqui é história, por isso que eu faço questão de mostrar e mostrar também que eu não comecei ontem, não comecei mês passado, eu comecei há anos atrás. Hoje em dia eu colho muitos frutos disso, de nunca desistir. E se hoje eu vivo do desenho, foi por conta disso aqui, ó, da bagagem que eu carrego, tá bom? E tudo isso daqui também é prova que não é dom, é trabalho duro, é persistência, é estudo. Estudo,
e prática. Eu pratico isso daqui, ó, todo dia. Claro que quando eu tô editando, eu não tô desenhando, né? Não tem como editar e desenhar ao mesmo tempo. Mas tem vezes que eu desenho durante o dia e edito durante a tarde. Então eu faço os dois aí apenas um dia. Então eu pratico isso aqui toda hora, galera. E é praticando assim que você vai chegar no seu objetivo. Que se você tem o mesmo objetivo que eu já consegui, graças a Deus, que é viver da arte, nunca desista que você vai conseguir, tá? Uma hora ou outra você vai conseguir. Seja com desenho realista, com anime, com encomenda, com curso, não importa, você vai conseguir. E muito obrigado de coração para você que assistiu o vídeo até agora. Peço desculpas aí dele ter ficado um pouquinho longo. O editado que deu zebra, eu consegui deixar ele com 22 minutos, né? Só que nesse aqui eu me empolguei e falei coisas a mais aí. E me perdoa, galera. Eu sei que muitos não gostam de vídeos longos, eu adoro. É por isso que o meu curso é em tempo real, porque eu adoro explicar tudo, sabe? Mas obrigado de verdade, de coração aí, me perdoe pela minha ausência, tá? Aqui no canal, é porque eu tô focadíssimo no curso, porque a minha filhona está prestes a nascer, falta menos de 2 semanas para ela nascer, então eu já tô até adiantando coisas, porque quando ela nascer, eu não sei como que vai ser a minha rotina de trabalho, né? Então, por isso que eu tô focado demais no curso, não tô curso e canal, só estou em curso, por conta disso, tá bom? Mas muito obrigado de verdade aí, galera. E para você que deseja, né, adquirir aí o curso para sempre, primeiro link na descrição, fechou? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e é nóis! Y'all want the drip, 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 drip. Y'all want the drip, drip. I know the faucet, I know the faucet. Y'all want the drip, 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 drip. Drip, drip. Chasing the bag, the clout, the fame, man, y'all need to stop it. Y'all need to stop. I know the faucet. I know. I know the faucet. I know. I know the faucet. I know. I know the